Olá, gente, voltando aqui a Gustavo Tavares para nossa sessão sobre a música cristã contemporânea. E o disco que eu quero comentar hoje com vocês é o disco As Canções Preferidas do Bispo Macedo, que foi uma coletânea lançada aqui já no seu segundo volume, no ano de 2004. Essa gravação é da gravadora Line Records, gravadora que pertence às organizações da Igreja Universal do Reino de Deus, e que foi fundada em 1991, inicialmente para a gravação de músicas populares, mas que depois, para atender a demanda da música gospel, da música cristã contemporânea, a gravadora passou a atuar principalmente nesse nicho de música evangélica, contratando cantores de muito conhecimento do público cristão evangélico para fazer parte do cast de intérpretes da gravadora. Então esse disco aqui, como eu disse, é o volume 2, né, que era de fato músicas que o Bispo Macedo, que é o líder, que é o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, músicas que ele admirava e admira, e ele, juntamente com as pessoas ali da gravadora, tiveram essa ideia de lançar essa coletânea. A própria Line Records tem nesse histórico de lançar coletâneas, né? Porque antes mesmo de As Canções Preferidas do Bispo Macedo, que chegou a 6 ou 7 volumes, e que também eram compact discs que vendiam bem, passavam em média de 100 mil cópias de discos vendidos, sendo laureado inclusive com a premiação da BPD, Associação Brasileira dos Produtores de Disco, com a comenda de disco de ouro, né, por essa vendagem expressiva. Então a Line Records costumava fazer bastante, ter essa variação de coletâneas. Antes de criarem as Canções Preferidas do Bispo Macedo, a Line Records lançou o Louvor Delas, depois o Louvor Deles, aí que veio as Canções Preferidas do Bispo Macedo, e mais à frente veio a Seleção de Ouro, que com essa ideia de reunir a compilação de várias músicas bastante conhecidas do meio gospel, os CDs findavam por ser bastante vendidos nas lojas, né? Nessa época que o CD reinou. Então vamos falar um pouquinho das músicas que compõem esse CD, olhando aqui o verso, a contracapa do CD As Canções Preferidas do Bispo Macedo, volume 2. Então a gente, olhando aqui, tá a chancela da Line Records aqui, né? Tá ali, tá o disco fabricado em Manaus, na Zona Franca, né? Quando era muito forte a Zona Franca, sob encomenda de Record Produções, gravações limitada. Então a gente vai para as faixas. Aí tem a Luz da Salvação, Marcondes Pereira, O Justo com o Bispo Eduardo Cardoso, Deus Tem um Plano com Marco Aurélio, que é uma versão da música His Way Mine, uma música composta por dois compositores batistas, composta nos Estados Unidos em 1954. Um dos primeiros cantores que gravou, né? Um dos primeiros que gravou essa música no Brasil foi Joseli Scarabelli, depois o Feliciano Amaral, depois o Vitorino Silva. Esse pessoal gravando essa música, His Way Mine, Deus Tem um Plano, nos anos 60. A música ficou muito conhecida, invadiu os anos 70 com a mesma pegada, muita gente gostando da música, anos 80, 90, 2000, esse, por exemplo, aqui é 2004, e a música está aqui nesse CD, Deus Tem um Plano, His Way Mine, uma música que ficou na voz do cantor Marco Aurélio, que é um dos cantores, já que a palavra aqui do disco é preferidas, o Marco Aurélio é um dos cantores prediletos do Bispo Macedo, isso dito por ele de viva voz. Aí temos a 4, que é a música Templo do Espírito, com a Leonor, Pai, com o Giovanni, música 6, Do Jeito Que Eu Sou, que é uma música do Ed Wilson e do Joran, que fez sucesso no final dos anos 90 com o Azés de Paula, no disco Com Amor, da gravadora Polygram, e que aqui teve a versão do Bispo Gerson Cardoso nessa coletânea As Canções Preferidas do Bispo Macedo. Tá aqui, Do Jeito Que Eu Sou. A 7, Te Louvamos, outra música do Marco Aurélio. Essa aqui, no caso, essa música
Essa faixa faz parte do disco Ao Rei dos Reis, que é um disco do próprio Marco Aurélio gravado na própria Line Records. Depois vem 8, Tá Amarrado à Escravidão, com o Bispo Marcelo Crivella, que faz parte, inclusive, da Igreja Universal no Reino de Deus, foi ministro e foi prefeito do Rio de Janeiro, e teve também um projeto social chamado Fazenda Canaã, onde ele começou a gravar algumas músicas iniciadas aí por esse projeto. Depois vem Salmo 14:5, com a Melissa, Salmo 143 com a Melissa, depois a Armadura de Deus com o Bispo Francisco de Assis, Nascer de Novo na releitura de Melissa e Beno César, essa música que é um sucesso, um hit na voz da dupla Raíssa e Ravel, né? O Ravel, inclusive, se separou da dupla e passou a carreira popular, né? Depois vem Grandioso És Tu, novamente com Marco Aurélio, a versão dessa música sueca. E a gente vai para a 13ª, A Fé e o Amor, com o Bispo Marcelo Crivella e a Leonor, um dueto. Depois vem Um Simples Servo, com a Leonor de novo, Pregador do Evangelho, com Marcelo Crivella, Depende de Você, com a Cristina Mel, Nos Teus Olhos, Melissa, todos esses cantores que na época faziam parte do cast da gravadora Line Records. Então esse disco foi um dos que vendeu bastante, né, dessa coletânea As Canções Preferidas do Bispo Macedo. O disco é de 2004, mas a gente não vê aqui na lombada a questão da indicação da tiragem do disco, que já era ali uma determinação da lei autoral, tá bom? Então aqui nós não vemos nesse caso. Então voltando para o verso do disco, tá aqui essa flor azul, né, muito bonita. Então esse disco, essa coletânea, As Canções Preferidas do Bispo Macedo, foi até alvo de uma publicação na Folha de São Paulo no ano de 2004, que trouxe um título da manchete: Gravadoras lucram com estilo gospel. O jornal Folha de São Paulo, ele estava ali ressaltando os altos índices de vendagem da música gospel no Brasil, já sendo naquela época a música gospel a terceira na preferência do público, né, do público consumidor, ficando atrás só do sertanejo e do MPB. Nessa época aqui, a Line Records já funcionava há 13 anos no mercado, e em 2004 os discos da Line Records de música gospel já tinham ultrapassado 2 milhões de cópias vendidas. E também nessa época, 2004, ela tinha ali no seu cast 25 cantores conhecidos da música gospel, da música evangélica. Tá? Então esse é um dos CDs que tiveram bastante saída, né, como o pessoal falava antigamente, nas lojas. O CD As Canções Preferidas do Bispo Macedo, que chegou, não, salvo engano, chegou à 7ª edição, sendo esse aqui o volume 2. Essa era a dica para trazer para vocês hoje. As Canções Preferidas do Bispo Macedo.